Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e nessa sessão do curso de Programação em R para Análise de Dados, iremos aprender a trabalhar com o editor de scripts e com o console ali no RStudio, para a gente criar os nossos primeiros arquivos de código na linguagem R, certo? Então, nas aulas prévias do curso, a gente viu o ciclo de análise de dados, vimos como instalar pacotes e carregar eles, e também vimos quais são os pacotes que a gente vai utilizar de fato no decorrer do curso para fazer análise de dados. E hoje a gente vai entender essa parte básica de como você criar um arquivo da linguagem R, escrever códigos e também comentários de códigos dentro desse arquivo e outros subtópicos que a gente tem dentro disso. Então, regras, recomendações em geral, como você executa código, quais são os recursos que a gente tem disponíveis no RStudio para escrever e executar código, e assim como também como fazer uma estrutura, seguir um modelo ao escrever o seu código, certo? Então isso é bastante importante. A gente vai utilizar basicamente tudo que a gente está vendo aqui no decorrer do curso, certo? Bom, então começando pelo básico, como que você cria um arquivo na linguagem R? A primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu RStudio. Então eu vou clicar aqui no ícone para abrir o RStudio. Está aqui aberto o meu RStudio. Você vai vir aqui, vai ter várias opções. A primeira delas é File, New File, RScript, certo? A segunda delas é nesse botãozinho branco aqui, New File, RScript. E a terceira opção é o que está dizendo aqui, ó, Ctrl Shift N, esse atalho aí, certo? Então pode selecionar uma dessas opções e aí vai surgir esse painel aqui, que é justamente o editor de scripts, que é onde a gente escreve os códigos de R, né, para serem armazenados, a gente poder reproduzir eles quando a gente quiser, certo? Então é bastante simples. Uma vez que você criou aqui o arquivo de R, você pode escolher um local do seu computador, né, para salvar esse arquivo, esses códigos que você vai escrever. Então clica aqui no botão Save, vai abrir a janelinha aqui, você navega aí nas pastas do seu computador, né, para salvar esse arquivo. Então pode dar um nome aí para esse arquivo, clicar no salvar, vai estar salvo o teu script, nesse caso que eu só venho nessa pasta aqui mesmo, certo? Então é bastante simples. Seguindo adiante, vamos fazer só um pequeno comentário aqui já de início, né, sobre o que a gente fala que são as principais regras, boas práticas, né, e estilo ao você escrever, né, um código, seja no R ou em qualquer linguagem de programação. Então, assim como no português, né, a gente segue algumas regras e boas práticas e também estilo, né, ao escrever um texto. Por exemplo, você vai utilizar lá a pontuação, você vai separar as palavras com um espaço, né. No R, em qualquer linguagem de programação, a gente também vai ter esses pequenos detalhes, né, que são pequenos detalhes, mas são bastante importantes. Então, o que a gente está chamando aqui de regra são justamente essas sintaxes, né, que você tem que seguir para as coisas funcionarem. Então, se você quer escrever um código que vai, quando você executar ele, vai funcionar, vai gerar um resultado, né, as regras que a gente menciona aqui é justamente a sintaxe que você tem que seguir, certo? Você não escreve uma palavra, né, um início de frase, na verdade, né, com a inicial, né, a primeira letra em minúsculo. Você vai escrever no português formal com a inicial, né, a primeira letra da frase ali, primeira palavra em maiúsculo. No R a gente vai seguir coisas, né, semelhantes. A gente vai detalhar isso ao decorrer do curso. O segundo ponto são as boas práticas, né, que aí já são convenções, né, recomendações, né, em geral, que a maioria dos usuários utilizam, né, e seguem para o código, né, ele ser legível, né, você poder escrever ele e se esse código for passado adiante, né, a outra pessoa lê facilmente, né, o que está escrito ali, que esse programa, esse código que você escreveu vai fazer, certo? Então as boas práticas a gente vai tentar passar ao máximo aqui no decorrer do curso também, a gente vai esmiuçar isso aí. E por fim, o estilo, né, de escrita de código, né, que a gente já comentou um pouco previamente no curso, são mais questões opinativas, né, que
Alguns usuários mais experientes, né, geralmente vão recomendar para outros usuários, principalmente mais iniciantes, também seguirem, né, no que se refere a você escrever o seu código. Então, por exemplo, o estilo de indentação do código e algumas outras coisas, né, que você pode seguir ou não, né, geralmente não vai interferir na execução do código propriamente dito, né, mas mais na parte visual, né, quando você abre o arquivo ali de R que a gente acabou de criar e se depara com o que está ali digitado, né, você vai poder entender mais facilmente ou não, né, conforme um estilo ou outro, certo? Isso daqui é totalmente pessoal, né, mas é uma questão aí que geralmente costuma se passar também, certo? E aí eu deixei novamente aqui o Tidyverse Style Guide, que é o que a gente vai seguir no decorrer do curso, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, certo? Bom, seguindo adiante, vamos entender agora como que a gente executa código no R. Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Então, abrindo aqui o RStudio, a gente tem aqui o editor de scripts, a gente tem o console. O código de R que a gente escreve aqui no RStudio, né? Ele é executado aqui, somente aqui no console, tá? Então, você pode pedir para o R, por exemplo, calcular uma expressão matemática para você, né? O R ele vai funcionar como uma calculadora, se a gente quiser. Então, se eu quiser somar 2 mais 2, basta eu digitar aqui no console, né? 2 mais 2, apertar Enter, ele vai executar o código. Então, você digita a expressão, nesse caso aqui uma expressão matemática, aperta Enter, o console ele vai fazer o trabalho de calcular isso para você e apresentar aqui o resultado igual a 4, certo? Então, essa é a primeira maneira, executar o código diretamente aqui no console. A segunda maneira é você salvar esse código que você editou, né? Porque aqui no console o código ele não fica salvo, só fica aqui o histórico, né, de últimos comandos que você digitou, mas o código não está salvo em nenhum lugar. Aqui no nosso script, né, não tem nada salvo aqui. Então você pode salvar esse código que você está executando, que é o que a gente costuma fazer, né, em um script de análise de dados. Então, por exemplo, posso digitar aqui 2 mais 2 e apertar, nesse caso aqui, Ctrl Enter. O que ele vai fazer é pegar essa expressão aqui e enviar ela aqui para o console, porque o código de R, né, ele é executado aqui nesse painel chamado console. E deu o mesmo resultado aqui, 2 mais 2 igual a 4. Então, essa é a segunda opção, apertar Ctrl Enter, né? Você pode ou posicionar somente o cursor nessa linha que você quer executar o comando e apertar Ctrl Enter, ou selecionar, né, tudo que você quer executar e apertar Ctrl Enter, certo? Então tem essas opções. E também a última opção seria ou posicionar ou selecionar o comando, né, e clicar aqui no botão Run, nesse painel aqui de edição de scripts do RStudio. Então, Run the current line or selection. E vai me dar o resultado aqui conforme esperado, certo? Então são essas as opções, certo? Você pode apertar aí Ctrl S para salvar ou clicar aqui no botão de salvar, né, para salvar isso daqui que você digitou, certo? Então o resumo é bem simples, basta seguir essas opções, certo? Bom, ainda vai ter a questão de você digitar, por exemplo, múltiplas linhas de código, né? Então, por exemplo, 2 mais 2, 3 mais 3, aí vamos supor, né, que você queira executar todas essas linhas, né, de código, né, aqui no console. Então você pode ou executar uma a uma, né, clicar no Run ou Ctrl Enter em cada linha, né, ou selecionar tudo de uma vez, né, selecionar as duas linhas, apertar Ctrl Enter ou clicar no Run, ele vai te dar aí os resultados. Então 4 e 6, certo? Então bastante simples, certo? Então só fica esse pequeno detalhe, né, de que ali no editor de scripts, no arquivo ali que a gente criou de R, os códigos ficam armazenados, você pode fechar e abrir novamente o RStudio, né, e vai estar ali os códigos para você, naquele script que a gente criou. Já no console, né, quando você fecha e abre novo RStudio, aquele painel aqui, esses históricos de comandos aqui, ele vai sumir, certo? Vai voltar
a telinha padrão, né, que é isso daqui quando abre o RStudio, tá? Bom, seguindo adiante, vamos entender agora a parte importante que às vezes algum aluno pode ter dificuldade no início, né? Que é a questão do comando incompleto. Então, o que é isso? Por exemplo, se você digitar aqui, estou apertando Enter, né, para criar novas linhas aqui nesse script. Então, se você digitar aqui uma expressão, por exemplo, 1 mais 1 dividido, vamos colocar aqui espaço, ó. Você pode colocar espaço, tá? Dividido por, colocar 1 mais 8 dividido por 4. Então, esse daqui é um cálculo que eu quero fazer. O segundo cálculo que eu quero fazer é 2 mais 8 dividido por... E aí eu não esqueço de digitar aqui pelo que eu quero dividir essa segunda expressão matemática. Então, se eu executar tudo isso daqui, o R vai me entregar o resultado dessa primeira expressão aqui. E da segunda expressão aqui, o que vai acontecer é justamente isso que eu estou chamando aqui de código incompleto. Então, eu vou clicar aqui no Run. E aí está aqui, ó. Então, 1 mais 8 dividido por 4 deu 3. 2 mais 8 dividido por... E aí não tem nada no denominador. O que o R tá fazendo aqui para a gente, né? É esperar, justamente esperar que a gente complete o comando, né? Então, isso que se chama de código incompleto. Então, se você não completar o comando aqui, vai ficar piscando o cursor, vai aparecer esse sinal de mais aqui, justamente porque ele está esperando que você complete, né, o comando. E aí você pode ou apertar ESC para cancelar a execução desse comando. Então agora ele saiu da execução daquele comando, ou reexecutando aqui, ó, Ctrl Enter, você completa o comando aqui diretamente no console. Então, por exemplo, 4, e vai me dar o resultado aqui, igual a 4 no final dessa expressão matemática, certo? Então, sempre quando aparecer ali aquele mais e o cursor piscando, né, significa que o comando está incompleto, tá? Bom, seguindo adiante, vamos ver ali a questão do botão de stop. Então, ali no console, a gente tem um botãozinho que ele não é visível aqui, a não ser que o código esteja em execução, que serve justamente para cancelar ou parar, né, a execução do comando. Então, aqui nas expressões matemáticas, né, a execução é bem rápida, né, então a gente acaba nem vendo esse botãozinho surgir. Ele aparece aqui no canto superior direito, tá? Então, para facilitar aqui o entendimento, vamos executar um comando que coloca o R em hibernação. E nesse período que o R está em hibernação, o comandinho aqui de stop ele aparece. O comandinho de stop ele vai aparecer para qualquer código, né, que você executar aqui, que demore, né, pelo menos aí, alguns segundos, né? Expressões matemáticas simples começam e acabam não aparecendo, né? Pelo menos não visivelmente aos olhos. Mas aí quando o código é mais demorado, o comandinho aqui, o botãozinho vai aparecer, tá? Então vamos executar aqui um comando, ó, chamado syslip, sys.sleep, e aí tu coloca aqui quantos segundos que você quer que o R entre em hibernação. Vou colocar aqui 10 segundos, tá? Vou apertar Enter para executar esse comando. E aí está aqui o botãozinho, ó, Stop, certo? Então, quando você quer parar a execução do comando, você clica nesse botão aqui, ele vai parar de executar o comando, né, que estiver ativo, certo? Então, apertei para cima, apertei Enter novamente, Stop, ele parou a execução, certo? Esse comandinho aí, sys.sleep, é somente para isso, tá? Para deixar em espera, né, a sessão aqui do R, certo? Bom, outra coisa bem interessante que a gente acabou de ver ali é a questão do recurso do RStudio autocompletar, né? Então, quando você está digitando ali, deixa eu só colocar aqui um 4, quando você está digitando aqui, ou no console ou aqui no editor de scripts, um comando, né, uma função que a gente tem no R, o próprio RStudio já te sugere
funções, né, que vão estar associadas às primeiras letras aqui que você está digitando. Então, sys ponto, ponto, né, se você digitar somente essas iniciais aí do comando que eu queria digitar, sys.zip. Então, sys. Ele vai te trazer aqui toda a relação de funções que tem no R, pelo menos nos pacotes que estão disponíveis para mim aqui nesse momento, ó, referentes a essas iniciais e dessas letras. Então perceba que são vários, ó. E é isso que é bem interessante, justamente para você não precisar decorar, né, nomes de funções, né. Então, realmente o que eu faço pessoalmente, né, é memorizar mais a parte de pacotes que eu geralmente utilizo, né, no dia a dia. E aí dentro desses pacotes, né, a gente consegue justamente utilizar esse recurso aqui, autocompletar, do RStudio, né, para rapidamente chegar na função que você quer utilizar de fato, né. Então, esse recurso é bem interessante por causa disso. Aí você pode navegar com o cursor do mouse, com as setas para cima e para baixo, né. E aí para selecionar um comando ou outro, então, por exemplo, vamos supor que eu queira esse daqui, sys.date. Você deixa selecionado aí, né, destacado, e aperta o Tab no teclado para ele completar o comando para você, certo? E esse comando aí, por acaso, ele faz a impressão da data atual do seu sistema operacional. Então, 24 de outubro de 2022, certo? Bom, entendido isso aí, se não estiver aparecendo para você, né, basta habilitar aqui no Tools, Global Options, Code, e aqui Completion, você vai habilitar essas opções aqui, certo? Para aparecer justamente essas sugestões de comandos aí do RStudio, tá? Bom, seguindo adiante, outro recurso interessante do RStudio é o autodiagnóstico. Então, para isso, eu vou abrir aqui um arquivo que a gente tem referente a essa aula, RAD 5. Eu já criei aqui não precisa entender nesse momento tá, o código, tá? Eu criei aqui previamente um código somente para demonstrar esse recurso do RStudio, tá? Então, foca aqui, né, na parte aqui dessas mensagens, desses símbolos que estão aparecendo aqui nas linhas, né? E não no código. Esse código aqui, né, como no caso é uma função que a gente está criando aqui, a gente vai entender mais adiante no curso, tá? Esses símbolos aqui que é o importante a gente entender nessa parte da aula, que é o que já apareceu aqui previamente. Então, perceba que eu digitei aqui as expressões matemáticas, né? Ele me sugeriu aqui, através desses símbolos, né, algumas coisas. Nesse caso aqui, as mensagens estão aparecendo, é que ele está me sugerindo para colocar um espaço entre o sinal de mais e os números. Então, o que são essas mensagens? Nesse caso aqui tem 3 mensagens, 3 símbolos, né? Então, é basicamente maneiras, né, que o RStudio te oferece de você saber se você está digitando os códigos corretamente ou não. Então, no caso aqui do X, significa que é código que está escrito incorretamente. Então, a mensagem que ele está me apresentando aqui é que tem esse símbolo aqui a mais nessa linha aqui. Estava sendo esperado somente um desses símbolos, certo? Então, quando tem esse X, geralmente você vai ter que corrigir o código, certo? Esse símbolo amarelinho, que é o ponto de exclamação, pode ser várias coisas, tá? Às vezes pode ser código incorreto, às vezes pode ser mera questão de sintaxe, né, referente a boas práticas de escrita de código, né? Então, por exemplo, aqui na primeira mensagem que ele me apresentou, ele está dizendo que tem um espaço inconsistente depois ali do símbolo antes, na verdade, né, do símbolo de chapéu. Então, o chapéu aqui no R, né, é um símbolo, um operador matemático para você fazer exponenciação, né? Então, por exemplo, 2 elevado a 2, ele vai me dar o resultado aqui igual a 4. Então, é o operador aí de exponenciação, certo? E aí, geralmente você vai, a boa prática, né, na verdade, é você não separar, né, aqui o número de baixo, né, pelo de cima. Então você deixa tudo juntinho, é o que ele está sugerindo aqui, esse espaço em branco
antes aí do operador. Da mesma forma, ele, na segunda mensagem ele está me falando que o símbolo nomeado como a letra N não está definida nesse escopo aqui, nesse código. Então esse N aqui, ele é um símbolo aqui que eu coloquei, que ele não está definido em nenhum lugar. Então 10 elevado a N, se eu executar vai dar erro, né, porque o N, né, não está definido, a gente não definiu um valor para ele. Aí isso vai estar associado a questões de objetos, né, no R, a gente vai ver isso mais adiante no curso. Da mesma forma que na linha 3, na linha 2 aqui, ele me deu só nesse caso aqui desse símbolo em azul, né, é mais uma questão, né, de estilo, tá, de código. Realmente não vai ser, quando surgir isso aqui, não vai ser gerado um erro, né, quando você executar o código, tá? É mais uma questão de você escrever o código de maneira um pouco mais legível, né? Que no caso aqui seria separar entre esse símbolo aqui, que é o símbolo de o operador de atribuição no R, e essa palavra aqui, function, você colocar aqui um espaço para as coisas ficarem mais legíveis, né? Certo? Então, quando aparece esse símbolo aí, geralmente vai ser isso aí, mera reescrita, né, de código para ficar mais legível, certo? Então, essas são as principais mensagens, né, que realmente vão aparecer, certo? Se não estiver aparecendo para você, você pode habilitar em Tools, Global Options, Code, Diagnósticos. Aí você marca todas essas opções aqui, ó, conforme está aparecendo aqui na minha tela. Clica no Apply, dá um OK, ele vai te aparecer aqui as mensagens, tá? Esses símbolos aí, certo? Bom, isso é bastante importante, já vai te ajudar aí no decorrer do curso, né, para saber se você está escrevendo código da maneira recomendada ou não, certo? Bom, seguindo adiante, vamos para a parte agora principal, né, da aula. Esses foram os recursos que a gente tem do RStudio. Agora vamos aprender como estruturar um código de análise de dados. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que é código e o que é comentário. Essas duas coisas geralmente vão estar presentes no script, né, no código, no arquivo de R, né, que a gente for fazer uma análise de dados. Então um código, né, vai ser justamente aquilo que eu estava usando ali no RStudio. Aquelas funções, aquelas expressões matemáticas, né, vão ser tudo um código. Então, por exemplo, aqui, print, e essa frase aqui, olá mundo, vai ser um código. Quando você coloca isso lá no console, ela vai te imprimir uma mensagem, que é justamente essa que eu coloquei aqui. Então, essa função aí, print, deixa eu colocar aqui, nesse outro aqui, print, e aí abre aspas, olá mundo, ela serve para imprimir mensagem no console. Então tá aí, ó, olá mundo. Então isso aqui é um código. E o que vai ser um comentário, né? Vai ser justamente uma descrição, né, sobre o que o teu código, né, que você está escrevendo está fazendo. Basicamente para você no futuro, né, voltar esse código, né, ou outra pessoa abrir o teu código, né, e entender de maneira mais fácil, né, se as funções que você está utilizando são um pouco obscuras, né, vamos dizer assim, fica mais fácil de entender, né, o que aquele código está fazendo, certo? Bom, para você criar um código, você utiliza a hashtag, depois da hashtag você coloca o comentário. Então, bastante simples, certo? Então, isso daqui é um código, isso daqui é um comentário. E aí, vai ter uma questão importante, né, de que se você colocar, por exemplo, print olá mundo, nessa linha número 14, como tem uma hashtag aqui no início da linha, ainda assim, mesmo que isso daqui seja uma função, né, um código, né, esse código está comentado. Então essa linha aqui, ela vai ser uma linha de comentário. Se você apertar o run nessa linha 14, não vai ser gerado nada aqui no console, porque é uma linha de código, tá? Certo? Então vale entender essa distinção. E por fim, você vai poder mesclar, né, as duas coisas, né? Então você pode colocar
print olá mundo no início da linha, né? E no final da linha você pode adicionar códigos. Então, aqui, função para imprimir mensagens no console, certo? Então, aqui eu mesclei o código com comentário. E eu estou descrevendo o que esse código faz aqui no R, certo? Então, entendido essa distinção, agora vamos ver como estruturar o código, certo? Bom, aí basicamente tem várias maneiras de você fazer isso, né? Então, geralmente num script de análise de dados mais simples, né? Você vai seguir um modelo padrão, né? Que é o que eu coloquei aqui, dividindo o código, né? Em seções, certo? Então, eu vou abrir aqui esse modelo, ó, salve nesse arquivo modelo.r. E aí está abrindo aqui para mim o script no RStudio. Então, basicamente, o que eu fiz aqui é dividir, né, vários trechos, né, várias etapas, né, do ciclo de análise de dados, né, nessas seções desse script, certo? Então, tem uma parte aqui que vai carregar os pacotes de R que você vai utilizar nesse script. Então, para você fazer, né, utilizar as funções que você vai precisar na sua análise de dados, a primeira etapa geralmente vai ser carregar os pacotes, né, justamente para disponibilizar as funções, né, para você poder usar, certo? Na segunda seção aqui, você geralmente vai precisar importar os dados, né, para você começar a sua análise. Então, geralmente a gente coloca aqui uma seção de importação de dados. Depois, com os dados importados, a gente coloca uma seção de tratamento de dados, certo? E por fim, pode ter, né, uma seção de visualização de dados, tá? E aí, dentro dessas seções aqui, você vai colocar os códigos, né? Então, aqui só tem comentários, né? Os códigos a gente vai ir aprendendo ao longo do curso, como a gente vai montando, né, para cada uma dessas seções. Então, você vai colocar o código aqui da parte de importação, utilizar as funções, os pacotes referente a isso, aqui da parte de tratamento e da parte de visualização de dados, tá? Então, esse daqui é basicamente o modelo que a gente vai seguir ao longo do curso, certo? E aí, como que você cria, né, justamente esse script, né? Então, você vai abrir um script, né? E aí, para montar aquelas seções ali, se você não tivesse esse modelo aí, já que a gente está te oferecendo, né? Você poderia fazer da seguinte forma. Você vem aqui no seu script, aperta Ctrl Shift R para criar uma seção, ou vai ter aqui, deixa eu ver se eu acho, no Mac OS vai ser diferente, né? Então ali no Tools, Keyboard Shortcuts, Help, você vai ter ali a lista de atalhos, tá? Então, em algum lugar aqui vocês encontram, agora não estou encontrando de olho, mas em algum lugar aqui vai ter esse atalho, né, de inserir uma seção no script de R, tá? Aí é questão de tirar um tempo para olhar aqui no detalhe, tá? Bom, mas basicamente aqui no Windows, né, vai ser Ctrl Shift R. Ele vai te abrir esse painelzinho aqui, e aí você vai definir o nome para a seção. Então, por exemplo, pacotes. E aqui você vai carregar os pacotes. Então, jogo da velha, o hashtag, né, carregar pacotes. E aqui você vai escrever os comandos de carregamento de pacotes. Então, por exemplo, library, quero carregar todo pacote Tidyverse. Executei esse comando, Ctrl Enter, me carregou aí os pacotes. E aí você vai executar aqui, né, os outros comandos para você carregar os outros pacotes que você for utilizar ao longo aí do seu script, tá? Segunda seção, que geralmente você vai precisar, é importação de dados. Então, Ctrl Shift E, digitei o nome da seção e já me criou essas estruturas aqui, tá?
E aí você vai descrever o que você vai fazer nessa sessão. Então, vou carregar, na verdade, importar dados, né? Importar dados. E pode ser dados, né, de tabelas locais, né, offline, ou tabelas que vêm da internet, né, online. E aqui você vai escrever os códigos, né, que você vai utilizar para esses procedimentos que a gente vai passar no decorrer do curso. A próxima seção é tratamento de dados. Tratamento de dados. E aqui você vai tratar os dados. E aqui os códigos. Certo? E por fim, visualização de dados. E aí que você vai, por exemplo, gerar um gráfico, gerar gráfico e gerar tabelas. Gerar tabelas. Certo? Da mesma forma, né, os códigos para tais procedimentos. Certo? Então esse aqui é o modelo, né, padrão que você pode seguir, né, para você estruturar aí o seu script de análise de dados. Certo? E obviamente isso aqui é um modelo, tá? Você não precisa seguir isso daqui. Você pode muito bem adaptar, né, conforme a necessidade, tá? Pode criar outras seções, dá para criar subseções. Então, por exemplo, aqui em tratamento de dados, ou melhor, aqui em importação de dados, você cria uma subseção. Então, jogo da velha, eu costumo colocar essa barra vertical, dois tracinhos, e aí, por exemplo, coloca aqui dados do IBGE, por exemplo, quero coletar lá dados do IBGE. Aí coloca aqui 4 ifs, vai ter uma subseção aqui no seu script, na sua seção de importação de dados. E aí você pode navegar entre as seções aqui, então, pacotes, importação, subseção de importação dos dados do IBGE, aí você pode criar outras subseções. Justamente se o seu script ficar muito longo, né, é interessante dividir nessas subseções, e também você pode retrair, né, as seções para facilitar, né, o teu dia a dia, certo? Então, basicamente é assim que a gente vai trabalhar. Bom, basicamente é isso, essa aula de hoje, mais para a gente aprender como funciona ali o editor de scripts, como funciona o console e qual modelo que você pode utilizar para escrever um script de análise de dados. Certo? Se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato lá no suporte do Análise Macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.